Olá, como estão vocês? O vídeo de hoje é sobre sexualidade. Quer saber um pouco mais sobre isso? Assista esse vídeo até o final, mas antes já vou logo te pedindo para clicar no joinha e se inscrever aqui no meu canal. Vamos lá? A sexualidade está presente na vida de todas as pessoas e essa presença está relacionada com a biologia, com a psicologia e com a cultura. Nossos impulsos sexuais se referem à biologia e pelo fato de ter também a questão hormonal envolvida, meio que comanda o processo fisiológico e cerebral. É o verdadeiro instinto de procriação, é o desejo de manter a nossa geração viva por muito mais tempo. Sim, porque uma vez que sabemos que iremos morrer um dia e que essa é a única certeza que temos nessa vida, então o nosso gene se encarrega de sobreviver por muito mais tempo através de nossos filhos. E para isso contamos também com a nossa parte psicológica, que busca o erotismo subjetivo para incrementar a parte sexual. Mas acontece que para controlar essa situação temos a dimensão sociocultural, que padroniza o comportamento do indivíduo de acordo com a sociedade. Então isso quer dizer que é necessário essas três dimensões, psicologia, biologia e cultura, para manter a sexualidade vinculada à vida afetiva das pessoas. Na verdade, a sexualidade não é apenas uma tensão orgânica e anônima, mesmo porque a humanidade está carregada de intencionalidade, de desejos que busca satisfação. Para as pessoas que ainda não sabem, a sexualidade se divide em fases. E a primeira fase é a fase do desejo sexual, que é uma fase mais psicológica. E essa fase necessita de fantasia erótica, mas também depende do fator biológico. Porque é o fator biológico que tem relação com os neurônios, que tem relação com os hormônios, que faz com que a pessoa sinta atração pelo outro ou pelo objeto. E não podemos esquecer dos estímulos. Os estímulos visuais são mais voltados para os homens. E os estímulos afetivos são mais voltados para as mulheres. A segunda fase é a fase da excitação, onde há uma modificação nas partes íntimas para o intercurso sexual. E é nessa fase que acontece o orgasmo, o pico do prazer sexual, e tem durabilidade por volta de 30 segundos apenas. E nessa fase ocorrem dois reflexos condicionados, que são a emissão e a ejaculação. A emissão não é necessariamente prazerosa, pode ser, pode não ser, mas tem contração reflexa dos músculos. Reflexa por quê? Porque na realidade é na ejaculação que acontece a contração dos músculos. E essa contração dos músculos provoca uma intensa, uma imensa sensação de prazer. E por último tem a fase da resolução, que é quando o orgasmo retorna às condições normais. Sentindo então uma sensação de relaxamento, de paz e às vezes de sono. E o que acontece quando o casal passa por todo esse processo, mas não chega ao orgasmo? Nesse caso, a fase da resolução dura mais tempo e gera um certo desconforto, irritabilidade na pessoa que não conseguiu chegar lá. E por que isso acontece? Isso acontece porque, querendo ou não, existem umas disfunções que impedem as pessoas de realizar seus desejos sexuais. E essas disfunções podem acontecer a qualquer momento, comprometendo a satisfação da atividade sexual. Temos como exemplo a inibição sexual, que leva em conta os padrões culturais, a faixa etária e a situação de vida da pessoa. A falta de desejo também é uma coisa que gera muito sofrimento. E sofrimento não é só para o parceiro, é também para a própria pessoa. E essa inibição é gerada por vários fatores, incluindo a repressão exagerada relacionada ao sexo. E essa repressão exagerada normalmente acontece entre as famílias e as religiões. Por quê? Porque o sexo é visto como uma coisa suja, pecaminosa, e por isso passam a inibir os seus desejos. O desejo sexual também pode estar sendo inibido por uma questão hormonal ou por algum tipo de medicamento que a pessoa está ali utilizando. De acordo com alguns pesquisadores, o desejo sexual é maior quando jovem, mas a satisfação sexual é maior na meia-idade. E que as mulheres nem sempre sentem desejo no início da relação sexual, mas no final é satisfatório. E isso acontece por causa da inibição sexual. É como se alguma coisa ali estivesse impedindo, mas já que está acontecendo,
então o desejo vai fluindo até o final. Há algum tempo atrás, a falta de excitação sexual feminina era vista como uma mulher frígida, ou seja, elas não tinham desejo sexual. E existem alguns fatores psíquicos que impedem as mulheres de chegar ao orgasmo. Por exemplo, mulheres com transtorno de ansiedade, com sentimento de medo, falta de autoestima, mulheres deprimidas, irritadas, frustradas, essas mulheres vão sempre ter mais dificuldade de chegar ao clímax. Outra coisa também que dificulta o prazer sexual são os fatores interpessoais, que é quando o casal luta pelo controle da relação ou quando há um certo desprezo pelo parceiro. E também quando há hostilidade, porque querendo ou não, o prazer sexual está relacionado com um certo tipo de afeto. Existem também os fatores orgânicos que podem atrapalhar um pouco o orgasmo feminino, que pode ser no caso dor pélvica, dor abdominal. E para os homens pode haver, então, a ejaculação precoce, por exemplo, que é quando a ejaculação ocorre assim de forma muito rápida. A causa da ejaculação precoce é de base psicológica e psicodinâmica e pode estar relacionado com ansiedade e expectativa. Então, aprender a controlar a ejaculação e ejacular somente quando desejar é necessário para o prazer sexual de ambas as partes. Mesmo porque a mulher é sempre mais lenta nesse quesito e em uma situação normal, o homem sempre alcança mais rápido o orgasmo. Então, nesse caso de ejaculação precoce, a mulher vai ficar sempre a ver navios. Por quê? Porque na maioria das vezes, ela sequer ficou excitada o suficiente para desencadear um orgasmo. Sem falar que alguns homens não conseguem ou não sabem excitar ou acariciar a mulher ao ponto que ela consiga alcançar o ritmo do parceiro. Mas a ejaculação precoce também pode estar relacionada com falta de experiência, com medos e tabus. Pode estar relacionada também com raiva da parceira. Pode também estar relacionado com sentimentos de solidão e isolamento. O homem também pode ter disfunção erétil, que é a impotência sexual. E normalmente acontece quando o homem falha parcial ou total na hora do ato sexual. Parcial é quando ele consegue manter a ereção por algum tempo, mas não consegue ir até o final. E total é quando ele nem chega à ereção. A ocorrência de incapacidade e dificuldade erétil na vida de alguns homens por um período de tempo é perfeitamente normal, principalmente se eles tiverem uma fase ansiosa, sentimento de culpa de alguma coisa ou sentimento de inferioridade, ou até mesmo a depressão pode influenciar e dificultar a ereção. Mas acontece que nesses casos o problema pode ser passageiro, basta tratar o problema com um terapeuta e aí vai voltar ao normal, exceto em casos mais extremos. E agora que você já sabe o que fazer para ter uma sexualidade ativa e satisfatória, está na hora de você dar o like nesse vídeo e se inscrever no meu canal. Vamos lá?